Romanos capítulo 5, versículo 19 diz assim nos a Bíblia Sagrada: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, quero vos relatar nesse instante algo que aconteceu na minha vida, que começando aos 6 anos de idade, quando eu perdi a minha mãe, por sinal evangélica, uma senhora de muita oração, fazia parte do círculo de oração numa pequena igreja no estado de Mato Grosso. E aos 6 anos de idade, Deus a tirou, levou para a sua glória, quando eu estava completando 6 anos de idade. Era filho único daquela família, e daquele dia em diante a minha vida se tornou uma vida muito triste, muito só, passando assim a ser perseguido por demônios, a viver uma vida totalmente perseguida pelos espíritos imundos. Meu pai, um homem crente, porém muito trabalhador, não podia estar ao meu lado todos os tempos, dando-me as devidas atenções, e à noite comecei a ver visões, a ter aparições no meu quarto. Eu sentia muito medo, tinha medo de tudo, tinha medo do escuro, tinha medo de ficar sozinho, tinha medo de dormir sozinho. E o meu quarto, quando anoitecia, que eu deitava para dormir, começava a acontecer desfiles de espíritos, passavam perto da minha cama, animais sem cabeças, via cachorros peludos, arrastando os pelos até o chão, com os dentes para fora, e aquilo me dava muito medo, pavor, terror, até que um dia começou a aparecer para mim um cidadão vestido como soldado do exército. Ele parecia para mim de farda e começou a dizer: não se preocupe, meu nome é Keivor e eu sou o rei das caveiras, e de hoje em diante, todas as noites, quando você tiver medo, você me chama, e eu venho, apareço, e o medo vai embora. E daquele dia em diante, eu fiz uma íntima amizade com aquela personagem. Todos os dias ele aparecia, e eu o chamava, e ele vinha, sentava à beira da minha cama, e eu dormia. E o tempo passou-se 2 anos nessa situação, até que um determinado dia, uma determinada madrugada, ele me tomou e começou a me dizer: nós vamos fazer algumas viagens diferentes, coisas que você ainda não conhece, que você ainda não viu. E ele me pegou e levou-me em direção à parede, e lembro-me que numa velocidade terrível, atravessamos a parede do quarto onde eu estava dormindo. E viajamos por vários lugares, por muitos estados, lugares que eu não conhecia, que jamais imaginei ver. E ele começava a me dizer: você está vendo essas velas? Isso chama-se terreiros de candomblé. Um dia você vai ser um pai de santo, um babalaorixá. E eu não sabia o que ele dizia, porque eu havia nascido num lar evangélico, não conhecia nada daquilo que ele me dizia. E essas viagens começaram a acontecer constantemente. Por várias vezes nós começamos a fazer essas viagens, até que um dia ele disse: o lugar aqui já não dá mais para nós ficarmos. O seu pai vive falando com o homem lá de cima, e o homem lá de cima está querendo impedir que eu venha aqui, então não dá mais para nós ficarmos aqui. Foi quando eu saí da casa dos meus pais e fui morar na casa de uma tia minha, que por sinal na época era feiticeira, mãe de santo de candomblé. Chegando na casa dela, adentrei, e quando cheguei na casa dela eu não conhecia nada daquilo que via, visto que eu havia nascido num lar evangélico. E olhando para a parede comecei a ver muitas imagens de escultura, e comecei a perguntar a ela. Disse: minha tia, o que significa esses bonequinhos de barro? E ela começou a me dizer, até me repreendeu, disse: isso não é boneco, eles são santos. E começou a dizer-me: este aqui é Maria de tal, este aqui é Benedito, este aqui é Jorge, este aqui é Pedro, este aqui é fulano. E foi dizendo o nome de um por um. Mas o que me chamou a atenção é que embaixo de cada um deles havia outros bonequinhos vermelhos, de rabo, chifres, orelhas pontudas, pernas tortas, as mãos entrevadas, com os dentes para fora. Eu comecei a perguntar: e esses outros bonequinhos mais feios? E ela começou a dizer: esses são Exus. É que cada santo desse, há um sincretismo no clero, na igreja católica, por exemplo. E ela começou a me dizer:
Aparecida é Iemanjá, Santa Luzia é Oxum, São Jorge é Ogum, São Sebastião é Oxóssi, São Benedito é Ossanhe. E foi dizendo um por um daqueles santos, e eu não entendi o que ela dizia, e ela começou a me dizer: mas não se preocupe não, hoje à noite eu vou te levar num lugar especial, mais tarde, um dia você vai entender tudo isso. E quando anoiteceu, trocamos roupa, tomamos banhos, e ela me pegou pela mão e disse: eu preciso te levar num lugar especial esta noite. E me pegou e levou-me a um lugar estranho. Chegamos naquela casa estranha, um quarteirão todo murado, um muro aproximadamente de 6 metros de altura, aquele muro enorme, um portão de ferro, e ela bateu no portão e saiu lá de dentro, um moreno, forte, nu da cintura para cima, cheio de miçanga no pescoço, olhou para ela, olhou para mim e perguntou a ela: é este aí o menino? Ela disse: é este aqui o menino. Entre. Quando adentramos, que eu olho na parede, uma parede enorme, estava ali pintado quem? Aquela mesma Maria, senhora de tal, a qual minha tia havia me dito que era uma santa. E eu logo pensei: bom, se essa Maria está aqui e é uma santa, aqui é um bom lugar, visto que nós sabemos que santo não mora em inferno. Eu disse: então aqui é um bom lugar. E quando eu dei mais uns 2 passos para frente, que eu olho do meu lado direito, ou seja, do lado direito de quem entra, do lado esquerdo de quem sai, havia ali uma porta aberta, e eu olho para dentro da porta, um quarto pintado de vermelho e preto, e no chão lavado de sangue, e muitos assentamentos de Exu. Ou seja, o que é assentamentos? Assentamentos são quartas de barros ou vasos de barros, onde é colocado todas aquelas imundícies de cemitério, terra de encruzilhada, terra de porta de banco, ervas de Exu, ou seja, ervas daninha, a qual os Exus preferem, ervas de espinhos, e assim sucessivamente, sangue de pessoas, vísceras de defunto, e depois é coberto de argila e colocado búzios ali por cima, e assentado um ferro, um tridente. Como nós, seres humanos, temos assinatura, os demônios têm as suas assinaturas em formas de ponto, e esses pontos são feitos em ferro e cravado nos seus assentamentos. E eu comecei a olhar aqueles garfos, aqueles tridentes, aquelas caudas horríveis com setas, e em cima daqueles garfos haviam cabeças de bodes cortada com charuto na boca, aqueles bodes sem corpo, só a cabeça, os galos da mesma forma, sem corpo, só a cabeça com charutos na boca, e todo aquele charuto aceso, e um daqueles animais sem cabeça abria o bico e fechava os olhos, e aquilo para mim foi horrível. E eu olhei para minha tia e perguntei para ela: o que é isso? O que é casa que é aquela? Ela disse: ali é a casa dos Exus. E eu perguntei para ela: o que é Exu? E ela me disse: é o diabo. Eu tremi de cima embaixo, visto que eu havia nascido num lar evangélico e não conhecia aquele outro lado do mundo espiritual. Então adentramos para dentro daquele barracão enorme, havia ali muita gente, muitas pessoas, e eu me lembro que eu me sentei no último banco. Então eu já tinha 10 anos de idade naquela época. E no último banco sentado, assistindo na assistência, começou-se os trabalhos, coisa que eu nunca tinha visto. Começaram a soltar muitas fumaças em todo mundo, e de repente fizeram lá uma volta de pessoas, mulheres e homens, todos vestidos de brancos, e começaram a bater os atabaques e a cantar e sacudir os agogôs, e eu fiquei olhando aquilo, e de repente a minha tia começou a rodar e se incorporou, e todos que estavam ali da mesma forma se incorporaram. E por último foi a dona do terreiro de candomblé, do barracão daquele lugar, uma senhora forte, uma senhora já de idade, mas muito forte. De repente ela bateu o pé no chão e começou a rodar, tirou a roupa, vestiu a blusa aos avessos, jogou o cabelo para frente e começou a urrar, a estrugir como um leão de uma forma terrível. E ela olhou para mim, eu estava no último banco daquela assistência, na minha frente havia muita gente. Ela olhou para mim e apontou o dedo e disse: você, menino, vem até aqui. E havia um cidadão na minha frente, eu lembro que eu me escondi atrás dele, e o cidadão olhou e disse: é você, menino, vai até lá, está te chamando. E eu me levantei todo trêmulo, com muito medo, me aproximei daquele lugar onde estava aquela senhora, e ela me disse: tire os sapatos e entre aqui. Havia um muro de separação, eu tirei os sapatos e adentrei, e quando eu adentrei, ela começou a me dizer: eu te odeio, eu tenho raiva de você, eu não consigo nem te olhar de tanto ódio. Eu abaixei a cabeça e perguntei a ela, disse: por que é que a senhora tem tanto ódio de mim? Ela disse assim: eu não sou senhora, eu sou senhor, eu sou ele, não sou ela. Eu estava vendo uma mulher na minha frente e fiquei mais confuso ainda. Eu digo: então por que o senhor tem raiva de mim? Ele disse: eu sou
o caboclo sete montanha. É um demônio perigosíssimo que Jesus derrotou na cruz do Calvário para nos dar a vitória. E ela me disse: eu sou o caboclo sete montanha. E eu estava na Bahia, numa grande festa de caboclo, e alguém me disse que você tem uma grande estrela para ser Babalaorixá, e me mandaram vir aqui te desenvolver ainda esta noite. E eu trouxe comigo 7 caboclos para nós trabalharmos na sua cabeça ainda esta noite. Eu não sabia o que ela estava dizendo. Mais tarde eu fui descobrir o que era ser Babalaorixá. É uma palavra aportuguesada que em Quetu se diz de outra forma, se diz Babalaoye Yeramissá, que significa escravo e discípulo de Satanás. E em Efon se diz Babayoinche, que significa filho de Satanás destinado a ir morar no inferno. Mas Satanás se enganou, porque eu não tenho estrela para ser Babalaorixá. Eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe para uma grande obra na terra. Mas naquele momento eu não sabia o que estava acontecendo. E eu baixei a cabeça e me calei. E aqueles homens incorporados e mulheres começaram a me rodear à minha volta e a soltar fumaças de charuto no meu rosto e me balançar e me rodar. E eu, uma criança com 10 anos de idade, visto que, convenhamos, uma criança de 10 anos não conhece, não raciocina, não sabe o que é a vida. Assim estava eu, à mercê daqueles adultos ainda possesso por demônios. E eles começaram a soltar fumaça de charuto no meu rosto. E eu lembro que eram aproximadamente 9 horas da noite. E eu desapareci, eu sumi. A minha consciência foi embora, eu fui sumindo e apaguei. E lembro-me que era mais ou menos 4 horas da manhã, quando eu tentava voltar a si. Eu tomava tapa no rosto, eu ouvia os demônios dizendo: ele não suportou, ele não vai aguentar, ele não aguenta, é muito forte. Outros me batiam, me sacudiam. Outros diziam assim: mas nós não podemos tirar a vida dele. O homem lá de cima não nos deu permissão para tirar a vida dele. E outros diziam: mas ele não vai suportar, ele vai morrer, ele não aguentou a incorporação. E de repente aquela mulher possessa me pegou, jogou-me nas suas costas e começou a rodar comigo e me jogou no chão. Foi quando eu comecei a voltar a si, sentindo náusea. Era a sensação mais horrível que eu já senti na minha vida. Eu queria respirar e não respirava, eu queria falar e não falava, não entrava ar e não saía ar. Eu lembro que eu comecei a chorar, lágrimas começaram a sair no meu rosto, e aquelas lágrimas foram entrando nos meus lábios. Eu comecei a respirar, me coloquei de pé, puxei um banco, encostei-me no banco, visto que eu era uma criança pequena, encostei naquele banco e comecei a abrir os olhos. Abri os olhos, toda a minha volta rodava, tudo estava estranho. Eu fiquei de pés e comecei a olhar para o meu corpo. A minha roupa estava toda lavada em sangue, os meus 2 pulsos cortados. Eu quis falar, não conseguia, minha língua estava inchada. A minha língua havia sido cortada no meio, de fora a fora. Muito sangue saía dos meus braços, muito sangue saía da minha boca, muito sangue saía de mim. Eu olhei para a minha roupa, estava toda suja de sangue, cheia de baganas, de charutos, de cigarros, de cinzas de charutos. Eu comecei a olhar no meu braço, estava todo queimado de charutos, os 2 pulsos saindo sangue, e eu comecei a querer desesperar-me. Eu olhei para minha tia e perguntei a ela: o que foi que vocês fizeram comigo? O que aconteceu comigo? Ela deu uma risada sinistra e disse: meu filho, veio 7 caboclos na sua cabeça esta noite. E no final veio um Exu muito bravo. Nós não queríamos deixar que ele cortasse os seus pulsos, mas esse Exu era bravo demais, e ele cortou o seu pulso com uma garrafa e cortou a sua língua com uma navalha. Mas não se preocupe, isso vai sarar. Eu disse: e como é que eu faço agora para voltar para a casa dos meus pais? E ele olhou para mim e disse: meu filho, você não vai voltar para a casa dos seus pais, porque de hoje em diante a sua vida será diferente. De hoje em diante a sua vida vai mudar. De hoje em diante a sua vida nunca mais será a mesma. E amados irmãos em Cristo e ouvinte da palavra de Deus, daquele dia em diante, até o dia que Jesus teve misericórdia da minha alma, a minha vida foi um terror, foi uma tristeza, foi um verdadeiro inferno. Daquele dia em diante eu comecei a me deparar com a realidade do Espiritismo, a realidade do Candomblé, a realidade da Umbanda. Fui para a casa da minha tia, deitei para dormir, dormi a madrugada de sexta-feira o resto todinha, dormi o sábado todinho, dormi a madrugada de domingo todinha. Quando foi domingo, aproximadamente 5 horas da manhã, vai chegando na beira da minha cama. Quem? O mesmo Keivor que me aparecia
com roupas de soldado. Agora ele me apareceu diferente. Era uma sombra asquerosa de aproximadamente 2,5 metros de altura. Cheirava muito mal, os olhos vermelhos como brasa. Os pés eram pés de animais, as mãos eram mãos de animais, o rosto deformado, uma coisa horrível. Aproximou de mim, eu abri os olhos e fiquei sem conseguir me mexer. A dor no meu corpo era terrível, parecia que eu tinha passado por uma moenda de carne. E ele me deu um tapa no rosto, me jogou no chão, me pegou pelo cabelo, me levantou e disse: vamos trabalhar? Eu queria dizer alguma coisa, eu estava acostumado diferente. Eu queria dizer alguma coisa e não tinha força. E ele saiu me puxando pelo cabelo. Lembro-me que passamos pelo quarto da minha tia me olhou, deu aquela risadinha e virou para um lado e fechou os olhos novamente para dormir. E ele me disse: vamos tomar o café da manhã. Eu estava acostumado todos os dias na casa dos meus pais, levantava às 7 horas da manhã, tomava banho, trocava roupa, sentava-me na mesa e participava do café da manhã com leite, pão, frutas, doces e ia para o colégio. Naquele dia foi diferente. Naquele dia ele disse: vamos tomar o café da manhã, e saiu me arrastando. No fundo da casa da minha tia havia um galinheiro onde ela criava galos, animais, bodes para os sacrifícios de candomblé. Chegamos lá, ele abriu a porta do galinheiro, me puxou para dentro do galinheiro e não precisou dizer uma palavra. Havia um galo ali grande, um galo vermelho. Aquele galo começou a rodar em nossas voltas, dar voltas, até que o galo caiu agonizando, batendo as asas. E de repente aquele galo voou na minha direção e parou no meu peito. E eu não queria fazer, mas não tinha como, uma força dominava meus braços. E aquele demônio arrancou a cabeça daquele galo. E eu empurrava o corpo do galo ao contrário, e ele empurrava o corpo do galo na direção da minha boca. E sem que eu quisesse, o pescoço daquele galo, saindo sangue, foi introduzido na minha boca. E enquanto aquele galo tinha sangue, eu tive que beber. Bebi todo o sangue daquele animal. E ele deu uma gargalhada e disse: de hoje em diante, esse vai ser o café da manhã da sua vida. De hoje em diante, todos os dias você vai vir aqui tomar o café da manhã. E a minha vida começou a ser um verdadeiro inferno. De manhã eu tomava sangue de animais, no almoço eu comia carne apodrecida daqueles animais, e na janta eu estava nos terreiros de candomblé, já não comia mais, levando uma vida totalmente retróica, levada ao espiritismo. Para encurtar um pouco o assunto, com 12 anos de idade eu já era o médium principal daquele terreiro de candomblé. Todas as pessoas me procuravam, e cada vez mais eu me aprofundando no espiritismo, rituais macabros e terríveis. Passei pelo Bori, comecei agora a incorporar-se fluentemente, sem que eu quisesse. Os demônios agora desciam sobre minha cabeça. Passava noites e noites embaixo de árvore, no meio da mata, fazendo trabalhos de macumba para caboclos, invocando os orixás, pedindo força aos demônios para fazer mal a outras pessoas. E com 15 anos de idade, eu já morava em Porto Velho, capital de Rondônia. Era pai de santo e chefe do maior terreiro de Umbanda daquela região, na Avenida Amazonas, no número 140, Centro de Umbanda, São Sebastião, Caboclo 7 Frecha, Exu 7 Encruzilhada. E ali a minha vida, cada vez mais entrando ao espiritismo. Entrei-me agora para a magia negra. Passei a morar nos cemitérios. Uma vez por semana passava nos cemitérios, violando túmulos, arrancando cadáveres, fazendo magia negra, levando ossos de cadáveres em decomposições para dentro dos terreiros de Umbanda para fazer magia negra, aprofundando-se cada vez mais. Fiz iniciação na magia negra. Fiquei 28 dias recolhido no quarto de Exu, ali dando meu sangue aos demônios. Fiz assentamentos de 2 Exus e base em Dorozãs. Fazia magia negra para várias pessoas. Fluentemente entrei para o Vodum, e no Vodum se me aprofundei nos bonecos de magia negra, colocando agulha no corpo das pessoas, e dia a dia, passo a passo, me aprofundando no espiritismo. Assentei o Ibá de Xangô, e muitas vezes as pessoas falavam para mim de Jesus. Eu tinha raiva de crente, odiava crente. Uma vez tentei matar um certo cidadão crente. Eu tinha ódio de crente. Era totalmente envolvido pelos demônios. Dormia com demônios. Os demônios faziam o que queriam de mim. A cama que eu dormia era uma cama de casal, e do meu lado dormia um demônio. 24 horas por dia os demônios estavam do meu lado. Falavam comigo, eu falava com ele. Só fazia o que os demônios queriam.
Era uma vida totalmente perdida, sem Deus, sem esperança, sem salvação, fluentemente perdido na magia negra e no candomblé. Portanto, cada vez mais me aprofundando no espiritismo, no candomblé, no vodunce, na magia negra, de forma que conheci todos os mistérios do candomblé, do espiritismo, da umbanda, da quimbanda, da quiromancia. Era um homem totalmente entregue aos demônios. Fiz magia negra, fazia magia negra de uma forma terrível, amarrações. Quando uma pessoa, um homem não gostava de uma mulher não gostava de um homem, me levavam um nome, eu passava 3 dias trancado num cemitério, e quando eu saía dali a amarração estava pronta. Fazia amarração com mel na maçã, fazia amarração de magias negras com bodes, com galos, com animais, coisas terríveis. Invocava os demônios à meia-noite, tirava a roupa, ia para as encruzilhadas, fazia teletransporte de vodunce, e os demônios incorporavam em mim de uma forma terrível. Eu não conhecia a luz, não conhecia Deus, não conhecia a salvação. Mas neste intervalo de tempo, haviam 6 pares de joelhos dobrados diante de Deus, orando em meu favor. A minha avó orava: Jesus, salva o meu neto. A minha tia orava: Jesus, salva o meu sobrinho. A minha prima orando: Jesus, salva meu primo. A minha irmã, visto que meu pai havia casado novamente com uma senhora muito crente, de muita oração, usada por Deus. Agradeço a Deus por essa senhora que Deus me deu como mãe após evangélico. E ela também orava: Jesus, salva o filho do meu esposo. A minha irmã orando: Jesus, salva o meu irmão. Forma é que minha avó todos os dias ia nos círculos de oração, levava o meu nome escrito e dizia: olha, gente, ora por este meu neto que está perdido, para que Jesus venha salvá-lo, para que Jesus venha libertá-lo. Ele é espírito, é feiticeiro, é pai de santo de candomblé, mas ore por ele para que Deus possa libertá-lo e arrancá-lo lá do inferno. Eu quero te dizer uma coisa, minha irmã e meu irmão: se você tem alguém na sua família que não é evangélico e você está orando para Jesus salvá-lo, tenha certeza, Jesus vai salvá-lo, Jesus vai libertá-lo, porque muito pode a sua oração, há poder em suas palavras. Não importa a situação qual ele viva, Deus irá libertá-lo de uma forma poderosa. E visto é que, numa festa da uma década no Grande Templo, em Cuiabá, aproximadamente 25.000 pessoas assentadas, Deus usou uma criança de aproximadamente 8 anos de idade, e no meio de 25.000 pessoas estava sentada a minha tia, que estava orando a Deus em meu favor, pedindo para que Deus viesse me libertar. E aquela criança saiu andando de degrau em degrau, chorando com os olhos fechados e falando em mistérios com Deus. E chegou até onde estava minha tia, aproximou-se dela, pegou na mão dela e disse: minha serva, eu te digo assim diz o Senhor, eu estou ouvindo as tuas orações, estou vendo as tuas lágrimas. Eu irei trazer daquele estado muito distante esse teu sobrinho, que Satanás tem feito ele de cavalo, irei trazê-lo para esta cidade, e aqui eu irei libertá-lo, irei batizá-lo no meu espírito, e farei dele um pregador da minha palavra, e o usarei como uma arma contra o inferno de uma forma poderosa. Deus começava ali a fazer promessas sobre a minha vida, promessa de libertação, de transformação e de regeneração na minha alma. E eu, portanto, não sabia que isso estava acontecendo, visto que, nesse intervalo de tempo, a minha tia, que era feiticeira, me ligou dizendo: olha, há um trabalho aqui em Cuiabá que eu não dou conta de fazer, eu não consigo. Eu tentei, há uma senhora aqui que os demônios pegam ela, e ela sai pelas avenidas, tira a roupa, ela entra no carro, bate em homens, entra nos bares, quebra os bares, é terrivelmente possessa. E eu tentei fazer um ebó de limpeza nela, e o demônio que estava nela, o Exu que estava nela, me pegou, me bateu, e eu preciso da sua ajuda. Eu tomei a condução ali em Porto Velho e vim para Cuiabá. Chegando em Cuiabá, fui para o terreiro de Umbanda de Angola, o maior terreiro de Cuiabá, visto que eu ainda não tinha raspado a cabeça, visto que eu ainda não tinha me tornado um Iaú, ou seja, ainda não tinha entrado para a nação de Angola no candomblé. Chegando em Cuiabá, fui buscar forças demoníacas no terreiro de Angola. Fui buscar forças de demônios para tentar fortalecer
a minha força demoníaca no espiritismo. E chegando ali, passei por vários rituais de corrente, me levaram à beira do rio, me acorrentaram 7 correntes com 7 cadeados, me colocaram numa vala, dando ali o primeiro pacto de iniciação no candomblé, aonde eu estaria com 7 correntes, com 7 pactos pelas 7 linhas da Umbanda, compromissado com os demônios, ficando ali 3 dias com o pescoço, só com o pescoço para fora, num lugar apodrecido, onde sangue de bodes era jogado sobre mim, sangue de animais, para que eu perdesse o odor, o cheiro de ser humano e cheirasse como carniça, para que os demônios pudessem se aproximar de mim. E dia a dia aquelas correntes iam apertando, até que eles tiraram aquelas correntes e enterraram aquelas 7 correntes, e eu derramei meu sangue em cima daquela corrente, e ficou ali firmado as 7 correntes da Umbanda. Eu estava acorrentado, 7 vezes acorrentado por Satanás, jamais poderia sair do espiritismo. Voltou-se para um outro trabalho da casa de Exu. Pegaram todos quanto é tipo de comida que se come e prepararam pratos, e aquelas coisas eram passadas em mim da cabeça até os pés, e cada comida daquela era cantada 2 cantigas em africano e oferecida para os demônios, de forma que tudo o que eu comesse daquele dia em diante, oferecendo ou não oferecido, automaticamente estava oferecido aos demônios. Tudo o que eu comesse daquele dia em diante pertenceria aos demônios, e isto é determinando que daquele dia em diante eu comeria arroz e feijão novamente, porém sabendo que estava comendo algo oferecido aos demônios para o resto da vida, a menos que eu deixasse o candomblé. Mas aí eu me recolhi, passei pela Muzenza, me levaram para dentro daquele enorme barracão, e reuniu-se todos os filhos de santo daquele barracão, e foi-se uma grande festa. Os demônios gritavam e pulavam. O pai de santo daquele lugar me dizia: nós já estávamos te esperando há muitos dias, nós esperávamos aqui um Xangô Agodô, um Xangô de Zambi, e não sabíamos quando é que viria, visto que aquele mesmo cidadão que aparecia para mim é conhecido no candomblé como Xangô Ogodô, que o nome dele original é Maienon. É um demônio perigosíssimo, é um demônio que tem sujeitado muitas vidas para o espiritismo, por nome de Xangô. Eu creio que neste momento, você que está me ouvindo, que está envolvido no espiritismo, que está envolvido nesta podridão, está sendo aberto os seus olhos neste momento, porque eu estou lhe contando uma realidade vivida no candomblé. E passei pela abolação, e bolei, e desmaiei, e fui recolhido a Roncó, onde fiquei 21 dias incorporados, 21 dias totalmente possesso por demônios. Comia o que eles me davam, comia carnes de animais, bebendo algo chamado abô. O sangue do animal era derramado sobre minha cabeça, e a carne, as vísceras do animal era colocado em um pote de barro grande, e ali era colocado água com ervas, e se chama-se abô. Aquilo que enchia de bicho, muito bicho, era a água que eu bebia, a água apodrecida de carnes, água apodrecida de folha suja. Levantava às 4 horas da manhã, incorporado com demônios, para tomar banho daquela água podre, me preparando para o candomblé, para me tornar um Inhaô. Saindo dali, passei-me mais 3 meses sem poder dormir na cama, dormia no chão como um animal, não podia comer nos pratos, tinha que comer com as mãos no chão, não podia tocar nos talheres, não podia andar de carro, tinha que andar a pé, com 2 correntes amarradas no pé, como sinal de escravidão satânica. Todos que olhassem para mim saberiam que eu era um escravo de Satanás, por 3 meses totalmente possesso pelos demônios. Depois, retornando ao Roncó pela última obrigação, agora me tornava um ebome. Entrei em coma, porque o meu corpo não suportou a incorporação dos demônios. E o demônio que estava incorporado em mim pediu um bode, que ele queria comer o bode e beber o sangue todinho. E o pai de santo não tinha dinheiro na hora para comprar. Foi quando ligaram para o meu pai e disseram para ele que eu estava em coma, e para que eu saísse do coma era necessário um bode. Meu pai se revoltou, quis dar parte na polícia, ficou totalmente revoltado. Foi quando meu pai descobriu onde eu estava e entrou num processo de oração terrível. Mandou dizer ao pai de santo: você colocou meu filho em coma, tira ele de coma, porque senão a coisa não vai ficar boa para o seu lado. E ali eles deram um jeito, ofereceram aos demônios o que eles queriam, e me tiraram do Roncó. Houve-se uma grande festa de Iaô, reuniu-se todos os pais de santos de candomblé daquela cidade, e eu me tornei um ebome.
de Candomblé, mais entrelaçado com os demônios ainda. Passando mais alguns dias, fui novamente dar obrigação agora em Quetu, porque a Angola eu já conhecia o Rumbê. O Rumbê é uma porta atrás dos terreiros de Angola, onde ficam assentados ali um demônio chamado Ossanho, ou Ipeçanhe, ou Bessanhe. É um demônio em forma de cobra, metade cobra e metade formato de humano. E aquele demônio, todas as noites, ele incorpora numa jiboia ou numa cascavel que há dentro do Rumbê e passa por cima do Pai de Santo e por cima do Iaô, que está deitado na esteira. E ele começa a andar por cima do Iaô. Iaô não pode se mover. Ele solta uma gosma horrível na cabeça do Iaô, que é dando o direito de Satanás entrar e sair na cabeça do Iaô a hora que queira. E o Iaô não pode se mover. O iniciado no candomblé tem que sujeitar-se a isso. Todas as noites, Lúcifer entra no Roncó. Eu lembro-me de uma certa noite, quando ele entrou no Roncó, passou pelo Pepelê. Pepelê é onde estão assentados todos os santos de Candomblé, todos os assentamentos. Um pai de santo de Candomblé não pode revelar isso, porque há uma coisa chamada taquim, um compromisso que ele faz com os demônios, e desce a língua ao pó da terra, e corta-se a sua língua, 7 cortes de navalha, e começa a jorrar sangue, e pega-se uma pedra chamada de otá na linguagem urubaica, em português é uma pedra comum, e pega aquela pedra e corta um pombo em cima daquela pedra, simbolizando o ar, e pega a terra e joga em cima da pedra, simbolizando a criação, e pega um ovo, simbolizando o mistério da naturalidade, ou seja, o mistério da vida ao nascer-se de dentro de sua mãe, e quebra ali, e depois derrama o sangue do pombo e joga fel de animal, simbolizando as coisas amargas desta vida, e joga mel, simbolizando as coisas doces desta vida, e mistura na terra e põe na sua língua, e você engole, e promete que nunca poderá revelar os mistérios ocultos do Espiritismo. Eu estou lhes falando neste momento, você está ouvindo o que estou lhe dizendo, porque estou revestido no sangue de Jesus, estou coberto pelo sangue de Jesus, estou liberto pelo sangue de Jesus, transformado pelo sangue de Jesus, regenerado pelo sangue de Jesus. Há 2 anjos poderosos neste momento do meu lado, e Jesus está entronizado no meu coração. É por isso que posso lhe dizer, com toda esta liberdade, o que eu passei no Espiritismo. E voltando-me para o Queto, fiquei mais 90 dias recolhidos em Roncó, dando obrigação para os demônios. E nesse intervalo de tempo, os meus pais, os meus parentes e familiares, de joelhos dobrados diante de Deus, intercedendo em meu favor, para que Deus viesse me resgatar, me libertar desta tão dura e terrível vida do Espiritismo. De forma que fui para a casa desta mulher, a qual vim fazer o trabalho de feitiçaria para ela. Após 3 meses de ebós, 3 meses de trabalhos para os demônios começaram a deixar ela em paz, visto que os demônios, eles não expulsam demônios, mas através de pactos e compromissos demoníacos, eles afastam e deixam a pessoa levar a sua vida livremente. E aquela mulher começou a voltar-se ao normal. E lembro-me que nós se casamos depois, e lembro-me uma certa vez que um cidadão chegou em minha casa e me disse: Pai de Santo, eu preciso que tu faça um trabalho de feitiçaria para mim. Existe, portanto, um homem que mora no Japão e que me deve uma quantia X em dinheiro. E eu preciso que você me faça ele ligar para mim à meia-noite aqui no Brasil. E se ele me ligar à meia-noite aqui no Brasil, quando for amanhã às 6 horas da manhã, o dinheiro já vai estar na minha conta. E era muito dinheiro. E se isso acontecer, eu te dou metade. Eu estava pensando em ir para São Paulo, abrir uns terreiros de Candomblé em São Paulo. Eu disse: esse dinheiro vai dar bem a calhar. Disse para ele: pode ir para sua casa, que meia-noite ele vai te ligar. E preparei os pratos de candomblé, os acaçais, aguareia, papochu, aguanã, guareci. E quando estavam todos preparados, 33 pratos de candomblé, os amalás. E para um ritual dessa natureza eu necessitaria de 12 bodes, e para cada pé do bode um galo. Era muito sangue, era sangue demais, porque tudo que se faz no candomblé se usa muito sangue. E quando estava tudo preparado, tudo pronto, eu fui no fundo do barracão para pegar os animais,
eu havia me esquecido que havia feito uma feitura dias atrás e não tinha animais. E quando eu for no fundo do barracão para pegar animais, não tinha animais. E antes de eu conhecer a Jesus, os demônios falavam comigo, eu falava com eles. Hoje não, hoje eu falo com Jesus, sou coberto no sangue de Jesus. Jesus anda comigo, eu com Jesus, é uma bênção. E 2 demônios apareceram para mim e disseram: não se preocupe, vai lá para frente dos portões, abre os portões da frente do barracão, coloque os rituais lá na frente, faça os pontos, coloque as velas nos pontos, as pólvoras, e quando passar 2 moças aí na frente, não podem ser velhas e nem mulheres casais, tem que ser 2 mulheres aparentando jovens, e quando passar você queime a pólvora, nos ordene sobre elas, nós vamos entrar nelas, e vamos fazer com que elas caiam na encruzilhada, e o caminhão de lixo vai passar por cima delas, e você nos ofereça o sangue delas num alguidar, um pouco de sangue de cada uma, e nós vamos fazer o ritual. Topo. Fui lá para frente, abri os portões, fiz como eles me ordenaram, e fiquei lá na frente preparado, esperando que as pessoas passassem. Passava uns, fazia sinal da cruz, outros arrancavam patuais, botavam na testa, outros que usam crucifixo no peito, pegavam crucifixo, botavam na boca, mas todos nós sabemos, evangélicos ou não evangélicos, sabemos e conhecemos esta realidade, que os demônios não têm medo de cruz, não têm medo de patuá, não têm medo de reza. O que os demônios respeitam é o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou. Satanás não tem medo de cruz, visto que todos os anos há a lavagem do Bonfim na Bahia, a lavagem das águas de Oxalá, aonde todos os pais de santos do Brasil vão para lá e entram no clero e lavam a igreja do Bonfim com águas de feitiçaria, e ali dentro são feitas as maiores magias negras possíveis, e os santos do clero, todas as imagens de esculturas estão ali de mão posta e não falam nada, observam toda a magia negra calada, porque demônio não tem medo de imagem, não tem medo de reza, não tem medo de crucifixo. O que os demônios temem é o nome de Jesus, o Cristo. E de repente vai passando por ali 2 moças bem vestidas, cabelos compridos até as juntas dos joelhos, com a Bíblia na mão, e elas iam cantando um cântico bonito, elas iam falando de sangue, iam falando do sangue de Jesus, cantando sobre o sangue de Jesus. E eu pensei comigo, disse: eu precisando de sangue, essas 2 moças falando de sangue. E uma delas olhou para mim e disse: boa noite. Eu vi que era crente, fiquei calado, me concentrei mais ainda. E elas deram uns 4 passos para frente e pararam, olharam uma para a outra, viraram-se para trás, apontaram os 2 dedinhos na minha direção e gritaram em alta voz, disseram: boa noite, feiticeiro, Jesus te ama e tem uma obra na sua vida. Eu tremi de cima embaixo, não entendi o que estava acontecendo, visto que um pai de santo com 23 endorozãs assentados, sabe o que é isto? Cada um endorozã tem aproximadamente 6.000 demônios. Então eu havia no meu assentamento de endorozã 23 vezes 6.000 demônios. Era demônios até para o fio de cabelo. Mas eu nunca tinha me deparado com coisas tão terríveis como naquele momento. 2 moças, com uma palavra, conseguiram me balançar de cima e embaixo. E eu me revoltei e disse aos 2 demônios que estavam do meu lado: eu quero matar agora essas 2 crentes. Eu vou matar essas 2 crentinhas. Vai ser essas 2 que eu vou oferecer o ritual agora. Eu peguei as velas e quando aproximei a vela da pólvora, o demônio olhou para mim e disse: não faça isso. E eu me assustei, visto que dos meus 10 anos de idade até aquele dia, os demônios nunca tinham me dito não para nada. Tudo que eu tinha pedido eles tinham feito. E eu balancei mais ainda, concentrei novamente, ignorei o que eles tinham falado. E quando vou levando novamente o fogo na pólvora, eles me disseram: não faça isso, porque se você fazer isso, quem vai morrer é você. Aí eu me revoltei e disse a eles: por que vocês me dizem isso? Vocês me deram a sua palavra, eu dei a minha palavra ao moço, e aí está pronto o ritual, e agora eu quero que seja por pirraça, por raiva, eu quero que seja essas 2 crentes. E quando eu vou levando novamente o fogo na pólvora, que eu olho para os demônios, eles agarraram um no braço do outro e começaram a tremer de cima e embaixo, começaram a tremer as pernas, a balançar, e disseram para mim: você não pode fazer isso, se você fizer isso o feitiço volta contra você. Eu disse: por quê? E eles me disseram: essas 2 jovens são diferentes. Eu disse: o que elas têm de diferente? E eles começaram a me dizer: essas 2 jovens pertencem àquele homem lá de cima, e dentro dela há uma tocha de fogo acesa queimando
24 horas por dia. E se demônios tocarem nela, o demônio explode. Eu disse, então chame mais demônio, busque reforma, reforço, chame mais, busque o inferno inteiro. E eles me disseram, é impossível. Se o inferno inteiro tocar nelas, o inferno inteiro explode por causa do sangue do Filho do Homem que está sobre a vida delas e causa nelas uma proteção, e demônio nenhum pode chegar perto delas. Aquilo me trouxe uma indignação. Chutei os pratos de candomblé, apaguei as velas, pisei naquilo tudo, quebrei tudo, entrei para dentro e no meio da minha sala havia um Jorge de 2 metros de altura que eu mandei vir do Rio de Janeiro, da Casa Oxalá, onde se faz só imagens de escultura para a paz de santo, e todo o santo de barro é oco. E no meio daquele cavalo branco eu fiz um assentamento de Lúcifer, totalmente feito em argila, cravado com algumas filetes de prata, e coloquei todas as coisas imundas que os demônios aceitam ali dentro daquele assentamento, daquele barro, fechei. E todos os dias que eu passasse eu tinha que colocar ali, matar um bode, uma garrafa de uísque e acender uma vela. Naquele momento eu estava irado, foi diferente. Eu passei, coloquei uma vela e disse, não quero conversa com ninguém. Tomei um banho e deitei para dormir. Quando eu deitei para dormir, eu tive um sonho. Eu sonhei que ia descendo numa avenida e uma senhora veio gritando e perguntou para mim, o senhor viu alguém carregando uma criança por aí? Eu disse, não vi. Ela disse, eu estava cortando o meu cabelo e a minha filha desapareceu. E de repente eu continuo descendo e vem subindo 2 senhoras, gritando desesperado, e uma delas arrancando o cabelo. Aproximou-se de mim e disse, o senhor viu alguém carregando 5 meninas passando por aí? Eu disse, não vi. Ela disse, eu estava ali dando almoço às minhas 5 filhas. Enquanto eu fui ao fundo de casa e voltei, as 5 haviam desaparecido. E eu continuei descendo, cheguei numa avenida transversal em frente a um semáforo e comecei a olhar e vi sangue correndo na sarjeta como dias de chuva corre enxurrada. E vi carros capotados, ônibus tombados. O senhor viu o que aconteceu? Eu disse, vi. O mundo acabou e eu fiquei vivo. E ela abriu a Bíblia e disse, não foi isso que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Eu disse, não. Ela disse, foi o arrebatamento da igreja. E quando ela disse essa palavra, eu não lembrava mais o que era arrebatamento. Eu não lembrava mais o que era Jesus. Eu não lembrava mais o que era Deus. A minha mente estava totalmente impregnada pelos demônios. E quando ela disse arrebatamento da igreja, e ela começou a dizer, eu era uma daquelas que achava que Deus só queria o coração e que podia levar a minha vida de qualquer maneira. Eu me dizia cristã, e Jesus veio, levou aquele povo barulhento, aquele povo que adorava, aquele povo que orava, e eu fiquei, e agora o que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer? E aquilo entrou na minha mente, e o evangelista Espírito Santo pegou-me e levou-me a quando eu tinha 6 anos de idade. Mamãe com leucemia, saía às 5 horas da manhã, ia para a igreja orar. Chegava na igreja, ela entrava, dobrava os joelhos nos primeiros bancos, e eu dobrava o joelho ao lado dela. E o Espírito Santo me fez lembrar da sua oração. E mamãe começava a orar dizendo, Senhor, eu tenho esta enfermidade que com certeza eu sei vai levar-me para a sua glória. Mas eu tenho uma criança de 6 anos a quem eu apresento em tuas mãos. Permita, ó Deus, que ele venha crescer no teu caminho, que ele venha crescer ministrando, como seja o ministro da tua palavra, que ele seja um pastor na sua seara. Ó Deus, permita que eu possa encontrar o meu filho nas nuvens, no arrebatamento da igreja. E naquele momento eu me despertei para essa tão dura realidade, para essa tão dura verdade, e disse, eu preciso mudar a minha vida. E naquele exato momento, quando eu dizia, eu preciso mudar a minha vida, eu me deparei com aqueles 2 demônios. Naquele mesmo sonho, os 2 demônios apareceram para mim e começaram a dizer, por que é que você está preocupado com o que é que você está falando? Eu disse, olha, eu não quero mais ser espírita, eu não quero mais ser feiticeiro, o que eu posso fazer? Eles começaram a dar risadas e dizer, não se preocupe, o homem lá de cima veio, levou o povo dele, você ficou, você não é povo dele, nós vamos fazer agora muitos trabalhos, vamos parar com o candomblé e vamos começar agora só com a mesa branca, levar os homens a crerem que esse povo que sumiu
foi levado para um colégio astral superior para serem reeducados e irão reencarnar. E eu comecei a dizer, eu não quero mais ser feiticeiro. Qual vai ser a minha recompensa? Eu ter sido um feiticeiro toda a minha vida, e um daqueles demônios me deram um tapa no rosto, e eu caí no chão, e eles começaram a rasgar a minha carne com unhas agudas, horríveis, e começaram a rasgar a minha carne, e eu sentia dores horríveis, e eles começaram a dizer, esta é a sua recompensa por ter sido um fiel espírita na terra. Esta é a sua recompensa por nos servir. Nós todos vamos para o inferno, e a nossa alegria vai ser ver pessoas como você dando urros de dores nas chamas do inferno. Neste momento, convicto da minha salvação no sangue de Jesus, eu destruo esta possibilidade e digo aos demônios que eles se enganaram. Eles se enganaram. Jesus me comprou, Jesus me salvou, Jesus me redimiu, Jesus lavou a minha alma, Jesus pagou o meu pecado, Jesus lavou-me no sangue carmesim, e tenho certeza e convicção que o meu nome está escrito na mão direita de Jesus Cristo. E sentindo dores horríveis, eu dei um grito e acordei daquele sonho, e a minha esposa acordou também, com o grito que eu dei. E quando eu sentei na cama, do meu lado havia um demônio furioso, e a minha esposa, que não estava acostumada a ver demônios todos os momentos, caiu desmaiada. E naquele momento de perturbação, eu abri a minha agenda e comecei a procurar uma pessoa com quem pudesse falar, visto que eu estava terrivelmente perturbado. Eu precisava conversar com alguém, eu precisava falar com alguém, eu precisava encontrar alguém com quem eu pudesse conversar. E comecei a folhear a minha agenda. E quando folheava a minha agenda, abrir a agenda no telefone de uma prima minha, que por sinal é evangélica e na época dirigente do círculo de oração de uma pequena igreja em Várzea Grande. E quando eu peguei o telefone para ligar, os demônios começaram a dizer, não liga nesse telefone, não faça isso, porque se você fizer isso, nós vamos te fazer sentir dores de cabeça, dores horríveis. E eu não me importei com o que ele disse, e eu comecei a dizer, você pode me fazer sentir dores de cabeça, mas eu preciso falar com alguém. E comecei a ligar naquele telefone. Eu lembro que era aproximadamente 4 horas da manhã, e quando o telefone tocou a primeira vez, antes que ele terminasse de tocar, ela atendeu o telefone. E do lado de cada linha, eu comecei a dizer, alô? E do lado de lá, eu ouvi ela dizer, ai, Jesus, tu és tremendo. Jesus, tu és santo. Jesus, tu és magnífico, tu és sem igual. E eu do lado de cá continuava a insistir, alô, tem alguém me ouvindo? Você pode me ouvir? E ela dizia, sim, eu posso te ouvir. Ai, Jesus, eu te amo porque tu és magnífico. Eu disse a ela, você já estava acordado? Ela disse, eu estava acordada. Eu disse, mas parece que você está chorando. Ela disse, eu estou chorando. Eu disse, o seu marido te bateu? Ela me repreendeu. Eu disse, não, o meu marido é convertido, ele não me bate. Eu disse, o que aconteceu então? Ela disse, não, isso é coisa de crente. Mas o que foi que fez você me ligar a esta hora da madrugada? Eu disse, eu tive um sonho. Ela disse, você sonhou com o quê? E eu disse a ela, eu sonhei com o arrebatamento da igreja. E quando eu disse esta palavra a ela, ela começou a falar em línguas, uma língua, um mistério tremendo, maravilhoso. Não era inglês, não era espanhol, não era dialeto africano. Eu não entendia o que ela falava, mas quando ela falava, aquilo entrava na minha alma, aquilo me refrigerava a alma. Eu sentia paz que eu nunca havia sentido. Eu que não tinha lágrimas, comecei a ver lágrimas rolar no meu rosto. E quando ela começou a falar aquele mistério tão lindo, o demônio que estava do meu lado desapareceu, sumiu. Ela começou a dizer, Wellington, deixa-me te dizer uma coisa. Tem 4 anos que eu estou orando a seu favor, das 4 da manhã às 8 da manhã. Tem 4 anos que todos os dias, às 4 horas da manhã, eu dobro o meu joelho em teu favor. E nesta madrugada, quando eu dobrei o meu joelho, o Espírito Santo de Deus me disse que ainda hoje Deus iria tocar na sua vida, que hoje Deus iria te libertar do espiritismo, que ainda hoje Jesus escreveria o seu nome no livro da vida, e que ainda hoje Deus vai te batizar com o Espírito Santo. E disse a mim, olha, não se preocupe, porque Deus já está trabalhando em seu favor. Não faça mais nenhum trabalho de feitiçaria, não faça mais nada. Fique trancado no seu quarto, amanhecendo o dia. Feche a porta do quarto. Não permita que ninguém toque você. Eu vou estar aqui de joelho. Não vou comer, não vou beber, não vou dormir, não vou falar com ninguém. Eu vou estar de joelho aqui das 4 da manhã até a hora que você me ligar, retornando, dizendo que Jesus já entrou na sua vida. Tranque no seu quarto,
porque eu vou estar aqui de joelho. Vou pedir que Deus coloque um anjo na porta do quarto, para que os demônios não te toquem mais. E amanheceu o dia, eu fiz o que ela tinha me falado. Ela disse: e quando anoitecer, vá para a primeira igreja evangélica que você encontrar, que quando você chegar lá, Jesus vai estar lá te esperando. E assim eu fiz. Amanheceu, tranquei a porta do quarto, deitei na minha cama. Eu não tinha sono, mas uma paz tremenda, uma paz sem igual entrou no meu coração. Paz que eu nunca havia sentido. Eu estava deitado naquela cama, parecia que eu estava suspenso no ar. As pessoas batiam na porta do quarto, os ogãs de candomblé batiam: meu pai, tem gente para jogar búzio. Eu dizia: hoje eu não jogo búzio para ninguém. Ah, meu pai, alguém quer pagar? Hoje eu não recebo. Alguém quer receber? Também não pago ninguém. Eu não queria conversa com ninguém. Eu estava sentindo uma paz tremenda na minha vida. E os demônios disseram à minha esposa: o Wellington está ficando doido, está fazendo greve de fome, é necessário que arranque ele daí de dentro. Vai lá, peça para o Ogã quebrar a porta do quarto e tirar ele lá de dentro. O Ogã foi lá, bateu na porta: meu pai, o senhor não vai sair para almoçar? Eu disse: não vou. E o demônio disse: leve ele lá para dentro do barracão e lá nós vamos incorporar nele. E quando o Ogã pegou a cadeira para quebrar a porta, e ele me disse: eu vou quebrar a porta, eu vou tirar o senhor daí. Eu falei: problema é seu, se você conseguir. Quando ele levantou a cadeira para quebrar a porta, ele foi caindo de joelho, foi caindo prostrado. O anjo do Senhor estava na porta do quarto. A minha prima estava de joelho lá, dizendo: Jesus, não permita mais que os demônios toquem em Wellington. E todo pai de santo de Ketu possui uma miçanga chamada de Runjef. É feita em corais vindo da Nigéria, preparada pelo Baba Ogé Ovolu, o maior pai de santo da África, e é mandado para cá, e é feita em trancelim de ouro, com brilhantes, com algumas pedras em pratas e muito coral. Vale muito, é muito caro, e não pode tirar do pescoço, só tira o dia que for morrer. Nunca um pai de santo de Ketu tira o Runjef do pescoço, só tira o dia que for morrer. E quando ele morre, o Runjef é colocado na sua boca, chama-se axexê. Toca-se o axexê. Quando o pai de santo é sepultado, sepulta-se com o Runjef na boca, de forma que ele não pode negar o que pertenceu aos demônios. E naquela noite eu tomei banho, tirei o Runjef do pescoço e pendurei na parede. E a minha esposa viu o meu Runjef e disse: você vai sair sem Runjef hoje? Eu disse: vou. Eu disse: então vai morrer hoje? Eu disse: não sei, quem sabe? Ela disse: eu já sei onde você vai. Você vai na igreja dos crentes, não vai? Eu disse: vou. Eu disse: então eu vou com você. Eu disse: então vamos. Pegamos o carro e fomos. E quando chegamos na porta do templo, sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cuiabá, o demônio pegou ela, entrou nela e me disse com uma voz muito aguda, muito grave, e disse: não permito que tu entres aí. Se tu entrares aí, eu vou te matar, vou tirar a sua vida. E eu temi, visto que eu conhecia forças dos demônios. Até aquele momento eu não conhecia poder de Deus, eu só conhecia o que os demônios podiam fazer. E tinha visto eles fazer coisas horríveis e tremendas. Tinha visto bodes incorporarem mata, bode fumar, bode falar e dançar. Tinha visto galos conversar com o ser humano. E tinha visto galos cantarem dialetos africanos incorporados com os demônios. Então eu sabia que os demônios poderiam fazer coisas horríveis. E eu temi e fiquei com muito medo. E peguei a minha esposa e descemos numa praça e sentamos na praça, e eu comecei a dizer a ela o que era o espiritismo, o quanto eu sofria no candomblé, o quanto eu sofria no espiritismo. E a minha esposa começou a dizer: então faça o seguinte, eu vou para a minha casa e você vai na igreja dos crentes. Quem sabe chegando lá, o Deus dos crentes pode mudar a sua vida, pode fazer algo por você. E eu voltei novamente. Quando eu cheguei no portão de entrada do templo da igreja, que eu desci, que eu vou entrando, agora aquele demônio, aquele Maianon, aparece para mim e começa a dizer: se você entrar aí, eu vou te matar, vou entrar dentro de você, vou jogar o seu corpo no meio da rua, e enquanto tiver uma gota de sangue, vou fazer os carros estar passando por cima, e vou fazer seu sangue espirrar para todo lado, e vou te destruir. Eu quis recuar e ouvi uma voz forte, poderosa, que disse atrás de mim assim: olha o arrebatamento da igreja. Eu não sei de onde saiu tanta força, não sei de onde saiu tanta coragem. Eu apontei o dedo no nariz daquele demônio e disse: tem uma coisa que eu vou te dizer. Se você tiver que me matar, você vai me matar hoje, porque eu vou entrar aí dentro, para morrer ou para viver. Eu vou entrar lá dentro. E se você tiver que me matar, vai me matar lá dentro, nos pés de Jesus, porque eu vou entrar lá dentro. Cheguei na... Então me aproximei da porta e havia ali 2 porteiros, 2 diáconos bem vestidos.
Olhei para eles e disse: olha, eu posso entrar aí dentro? Eles me disseram: pode. Eu disse: é que eu sou espírita, sou feiticeiro de candomblé. E os demônios disseram que vão me matar se eu entrar aí dentro. Ele disse: o senhor é o quê? Eu disse: eu sou o Pai de Santo. Ele pegou na minha mão e disse: entra aqui em nome de Jesus. Sente aqui em nome de Jesus e seja liberto esta noite em nome de Jesus. E o pastor estava trazendo uma mensagem poderosa e ele falava sobre a volta, o regresso do filho pródigo. Ele pregava e eu sentado ali dizia a mim mesmo: este homem conhece a minha vida. Alguém contou a minha vida para esse senhor. Não é possível. Como ele sabe a minha vida no profundo. E ele continuava pregando aquela mensagem. E eu comecei a dizer: não, eu não sou esse filho pródigo que este homem está dizendo. Eu sou o porco daquele filho pródigo que estava dando de comer. Eu preciso de Jesus dos crentes hoje. Quando esse pastor fizer o apelo, eu vou dar um pulo aqui, vou gritar: eu quero Jesus. Eu vou sapatear aqui dentro e todos vão ver. E os demônios não vão ter como me matar, porque eu vou gritar, eu vou pedir por Jesus. E não vi a hora que aquele pastor fizesse o apelo. E quando o pastor Sebastião Rodrigues de Souza, pastor presidente da igreja de Cuiabá, fez o apelo, que eu fui levantando as minhas mãos, eu não consegui levantar as mãos. Fiz força na mão direita, parecia um peso de 500 quilos, eu nem movia o braço. Fiz força na outra mão e nem conseguia mover o braço. E do meu lado estava sentado um irmão, eu olhei para ele, eu quis dizer para ele: pergunta para mim se eu quero ser crente, mas um nó apertou na garganta, não tinha como falar. Eu olhei para ele, lágrimas rolaram no rosto. Terminou o culto, as pessoas começaram a sair para ir embora. E quando eu me levantei para ir embora, o demônio apareceu para mim e disse: nem o Deus dos crentes quer saber de você. Agora você está nas minhas mãos. E eu disse: então eu vou embora. Ele disse: não, agora você vai matar o pastor. Volte lá e mate o pastor. Pegue aquele velho e destrua ele. Eu queria dizer não, mas eu não tinha força, porque agora estava totalmente possesso e dominado. E voltei-me novamente e comecei a andar em direção ao pastor. Mas isso é que nesse momento Deus começou a revelar ao pastor o que estava acontecendo. Ele começou a dizer: Jesus, misericórdia, Jesus, Senhor, misericórdia. Ele estava lá em cima conversando com alguns obreiros, ele levantou a mão em minha direção e começou também a descer, a caminhar-se em minha direção. Eu vou indo lentamente, aquela sombra asquerosa de 2,5 metros de altura pegou-me pelo cabelo do peito e começou a puxar-me em direção ao pastor. E saímos do corredor da lateral e passamos para o corredor do meio da igreja. E quando chegamos uma certa distância, o demônio parou e começou a dizer: aqui tem fogo, aqui está me queimando. Começou a sapatear, dizer: tem fogo aqui para todo lado, tem muito fogo, vai embora, Wellington, sai correndo. E ele foi diminuindo, aquela sombra de 2 metros foi ficando pequena e ficou uma sombra embaixo dos meus pés e dizia: corre, que aqui tem muito fogo. Eu disse: onde tem fogo? Eu não estou vendo fogo nenhum. E ele me disse: você já ouviu falar no famoso círculo de oração? Eu disse: já ouvi. Ele disse: pois é, esses bancos são os bancos do círculo de oração, e é onde aquelas mulheres colocam o joelho, onde cai a lágrima daquelas mulheres fica marcada com fogo, e demônio nenhum pode passar por cima da lágrima desse povo. Vai embora que aqui tem muito fogo. Eu disse: então chame mais demônios, chame reforço. Eu disse: não adianta, não tem jeito, aqui tem fogo para todo lado. Foge, corre. E quando eu fui virar para correr, a perna estava dura, travada no lugar. Eu tentei mexer e não consegui. Eu já havia caído na mão do Todo-Poderoso e não sabia. Jesus já estava me segurando em suas poderosas mãos. E eu tentei correr e não deu. E quando eu levanto os olhos, o pastor vem se aproximando de mim. Ele para uma distância de 2 metros e estende a mão. E quando ele diz: Jesus, tenha misericórdia, da mão dele saiu uma tocha de fogo e bateu no meu peito. E quando eu olhei para ele, o rosto dele brilhava como o sol, e da boca dele saíam labaredas de fogo. E aquele fogo veio em minha direção e bateu na minha testa, e eu caí por terra, caí possesso, endemoniado. E o pastor orou por mim, expulsou os demônios, e conforme ele orava, os demônios iam saindo. Eu ia percebendo, eu ia vendo aquelas 7 correntes dos ebós sendo quebrados, os trabalhos de ebós, os pesos iam saindo das minhas costas, visto que eu pesava 78 quilos e tenho 1,80 m de altura, era couro e osso, nem conseguia falar direito, tanta carga demoníaca nas minhas costas. E de repente eu fui me levantando, me levantei e me senti liberto. O pastor pegou na minha mão e disse: a paz do Senhor. E eu disse: a paz do Senhor. Ele olhou para mim e disse: não esqueça de uma coisa. Eu disse: o que, pastor? Ele disse: o sangue de Jesus tem poder.
e aquela palavra entrou no meu cérebro. Entendamos que quando uma criança começa a falar, a primeira palavra que ele aprende a falar, tudo para ele é aquilo. Eu tiro pela minha filha. Quando a minha filha começou a falar, a primeira palavra que ela falou foi papai. E quando ela queria água, ela olhava para a água e dizia papai. Quando ela queria ir ao carro, ela dizia papai. Quando ela queria a mãe dela, era papai. Tudo era papai. Que quando a criança começa a falar, aquela frase que ela aprende, tudo para ela é aquilo. E aquela palavra, o sangue de Jesus tem poder, entrou no meu cérebro. Parecia que eu estava nascendo naquele momento. Eu não sabia nem andar mais direito, sem peso, saí flutuando no meio da igreja. E o povo que estava para fora retornou, regressou para dentro da igreja. Ai meu Deus, o feiticeiro aceitou Jesus e tal, que benção. Eles pegavam na minha mão e diziam a paz do Senhor. Eu queria dizer a paz do Senhor, mas não saía. Eu dizia, o sangue de Jesus tem poder. Oh, a paz do Senhor, irmão. Eu dizia, o sangue de Jesus tem poder. E saí no meio da igreja, o povo me abraçando. E aquela festa, quando eu saí para fora, esta palavra, o sangue de Jesus tem poder, parecia néctar, parecia mel na minha boca, era tremendo, era terrível. Eu dizia, o sangue de Jesus tem poder, o chão tremia embaixo dos meus pés. Os demônios urravam no escuro, gemiam. E eu dizia, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu dizia esta palavra, parecia néctar. Eu olhei para cima, visto que há muitos anos eu não podia olhar para cima, porque o Pai de Santo não olha para cima. Eu olhei para as estrelas e vi o céu estava lindo. E eu dizia, o sangue de Jesus tem poder. O ar estava bonito, todo em minha volta estava bonito. Até eu que sou feio, fiquei bonito, estava tudo bonito para mim naquele dia. Fui para o ponto de ônibus, visto que a mulher havia ido embora com o carro. E fiquei lá no ponto de ônibus. E aquela palavra, o sangue de Jesus tem poder, estava no meu coração, estava no meu cérebro. Eu fiquei parado no ponto de ônibus repetindo essa palavra. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. De repente chegou o meu ônibus. Eu subi no ônibus. Eu queria dizer para as pessoas, dá licença, eu dizia, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Eu segurei no corrimão do ônibus e fui para casa. E a única palavra que saía da minha boca era esta: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Desci no ponto de ônibus e fui embora para a minha casa. E um pai de santo de Candomblé, ao entrar na sua casa, no barracão de Candomblé de origem onde ele mora, ele tem que chegar no portão, bater 3 vezes no portão, pegar quartinha de Exu de rua, despachar Exu de rua, jogar padê para trancar rua, jogar água para eguns e depois bater no portão 3 vezes para poder entrar, para que os demônios que estão o seguindo não entrem em choque com os demônios que estão dentro do barracão. É uma coisa terrível. E o Ogum Choroquê está do lado de dentro, e você tem que passar a tocar na espada de Ogum Choroquê e pedir licença para entrar. Naquele dia foi diferente. Havia 2 assentamentos grandes no portão. Eu cheguei no portão e dizia, o sangue de Jesus tem poder. Os demônios urravam para o lado de dentro. Eu levantei a barra da calça, estendi o pé na medida do peito e meti o pé no portão e pulei para dentro. O sangue de Jesus tem poder. A minha esposa veio correndo, disse, que é isso? Endoidou? Fizeram lavagem cerebral em você lá, o espírito dos crentes pegou você. Eu queria dizer para ela, eu estou feliz, eu dizia, o sangue de Jesus tem poder. Ela dizia, você está doido? Eu queria dizer, eu estou alegre, eu dizia, o sangue de Jesus tem poder. Fui lá dentro, abri o guarda-roupa e comecei a pegar tudo quanto é roupa de orixá, roupa de Ossanhe, de Xangô, de Oxóssi, de Ogum, de caboclo, de preto velho, de pombagira, de tudo quanto não presta, roupas que havia vindo do Japão, da China, do Rio de Janeiro, da Nigéria, de São Paulo, muita roupa de santo, de seda, de cetim, e fui levando aquilo para o meio da rua. E certo é que ao lado da minha casa, uma distância de 8 ou 10 casas para cima, morava pastor Rubens, filho do pastor Sebastião, que há muito tempo estava orando, pedindo que Jesus fechasse aquele terreiro de Candomblé. E ele lá no meio da casa dele abriu o portão, subiu numa cadeira e ficou com as 2 mãos estendidas para o lado da minha casa, dizendo, Jesus, liberta mesmo, Jesus, limpa tudo, tira, faça uma nova criatura na vida deste homem. E eu fui lá fora, joguei aquela roupa toda no meio da rua, joguei álcool e taquei fogo. E aquilo começou a queimar, e eu vou lá dentro e vou trazendo. E a vizinhança, os vizinhos começaram a dizer, olha, o pai Ueto ficou doido, está acabando com tudo, queimando tudo, jogando tudo fora. Eu vou juntando aquilo, jogando tudo no meio da rua e tacando fogo. E peguei as miçangas, 48 quilos de miçanga, joguei no meio da rua. E quando eu vou lá dentro, que eu pego o Rungef, a minha esposa olha para mim e pergunta, vai jogar o Rungef no fogo também? Eu quis dizer para ela, vou. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder.
Ela disse: só se for por cima do meu cadáver. Isso dá para comprar um carro bom, rapaz. Venda isso então, se você não quer mais. E eu queria dizer para ela: o que não serve para mim não serve para ninguém. Eu queria dizer isso para ela. Eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Ela parou na minha frente, abriu os braços e disse: só se for por cima do meu cadáver. Eu queria dizer: dá licença. Mas quando eu abri a boca saiu: o sangue de Jesus tem poder. E ela caiu no chão e eu pulei por cima. Foi lá, joguei o rugef. E quando eu voltei, estava ouvindo os atabaques batendo, suando no fundo do barracão. Olhei para ela e perguntei: o que é isso? E ela me disse: olha, seus filhos de santos estão todos no barracão, estão todos incorporados. E os demônios disseram que quando você chegasse aqui, eles iam incorporar em você e você ia parar com essa bobagem. Quem está encabeçando a gira é seu tranca-rua, que está incorporado numa média, e se você for lá, eles vão te matar e não aceitam isso que você está fazendo. Eu olhei para ela assim, eu quis dizer: mas eu vou lá. Eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Fui lá dentro de casa, peguei uma marreta que eu tinha assentado uma porta, peguei uma marreta para quebrar e entrei lá dentro. Cheguei na porta do barracão. Quando eu cheguei na porta do barracão, o demônio gritou lá de dentro: não entra aqui, porque se você entrar nós te matamos. E eu olhei, eu quis recuar, mas um poder, uma força sobrenatural estava sobre a minha vida. Eu meti o pé na porta. Quando eu abri a porta do barracão, estavam todos os meus filhos de santos, 66 ali dentro, incorporados, com espadas de Ogum na mão, outros com um punhal de Exu. Caboclos haviam quebrado a garrafa, estavam com o gargalo da garrafa na mão. Outros haviam pegado as flechas dos caboclos, facas, lança, e todos armados. E quando eu dei o primeiro passo à frente, tranca-rua avançou, voou na minha direção e disse: nós vamos matar você e vamos beber o seu sangue aqui no meio do barracão. Eu quis dizer para eles: saiam, porque eu possuía um domínio sobre os Exus, sobre os caboclos que incorporavam nos meus filhos de santos. Eu quis dizer: sai. E quando eu olhei para eles, eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Os 68 filhos de santo caiu tudo por terra, incorporado no mesmo instante, e ficaram libertos no mesmo instante. Foi uma coisa que marcou a minha vida naquele momento. Eu vi, eu percebi o que o poder de Deus estava em mim e que não havia mais nada que os demônios pudessem fazer para me subjugar ou para me prender. Eu estava livre, liberto pelo sangue de Jesus. Eles levantaram assim como sem saber o que estava acontecendo. O que foi que aconteceu? Eu queria dizer para eles: Jesus está comigo. Eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Peguei a marreta e entrei para dentro do barracão e comecei a quebrar as imagens de caboclo que estava ali. Comecei a quebrar, foi marreta para todo lado. Eu acabei com 7 montanhas, acabei com 7 flechas, quebrei o Pedra Preta, quebrei Sultão das Matas, tudo quanto era demônio e caboclo. Eu abagacei, quebrei todas as imagens de escultura. Entrei na casa de Exu, quebrei tranca-rua, Maria Padilha, quebrei tudo, acabei com tudo. Peguei os atabaques, levei lá fora, taquei fogo, tudo que queimava eu queimei, tudo que quebrava eu quebrei, e limpei o barracão e fui no fundo do Ixé, arranquei o Ixé, joguei fora, levei tudo lá para fora e taquei fogo. E eu sentia uma força, um poder tremendo na minha vida. Aí de repente eu volto para dentro de casa. No meio da minha sala está lá o Jorginho. Eu olhei para ele e disse: Jorge, você nunca falou, seu cavalo nunca andou, você nunca fez nada por mim. Peguei uma cadeira de mogno maciça e meti na cabeça de Jorge. Foi pedaço de Jorge para todo lado. E no meio daquele cavalo branco havia um assentamento de Lúcifer. E aquele assentamento pesava 100 quilos. E eu peguei aquele assentamento e disse no íntimo da minha alma: Jesus, me ajude a limpar a minha casa agora. Quando eu levanto aquele assentamento, aqueles 2 demônios aparecem para mim novamente. E quando eles aparecem, aí agora eu já conhecia a arma. Eu olhei para eles e disse: o sangue de Jesus tem poder. E explodiram. E eu peguei aquele assentamento e saí lá para fora. Quando eu chego no meio da rua para jogar aquele assentamento no fogo, os demônios começam a dizer: o carro vai passar em cima de você, nós vamos te queimar, nós vamos te fazer explodir, nós vamos te matar. Eu levantei e quando eu fui levando aquilo, eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Quando eu disse esta palavra, aquele assentamento explodiu. E quando explodiu, aquela coisa asquerosa, fedida, lavou todo o meu corpo. Eu não podia olhar para baixo, senão me provocava náusea. Eu levantei os olhos para cima e comecei a olhar para cima, lá na última estrela onde meus olhos alcançou. E eu comecei a dizer: o sangue de Jesus tem poder. 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 E eu vi uma tocha de fogo
azul que começou a mover-se lá em cima e veio descendo em minha direção, e eu estou clamando: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E vem descendo aquela tocha de fogo, vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo. Ela foi crescendo, ficou do tamanho de um carro, ficou maior do que um carro, e ficou aquela tocha de fogo enorme, e de repente ela ficou comprida e desceu sobre mim. Quando aquela tocha de fogo bateu na minha cabeça, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu comecei a falar em mistério no meio da rua. Os meus vizinhos caíram de joelhos, os meus filhos de santo caíram de joelho, e foi tremendo um momento de Deus na minha vida. E eu voltei para dentro de casa. Quando eu volto para dentro de casa, eu que estava acostumado a ver demônios, a falar com demônios, a conversar com demônios, quando eu regresso para dentro da minha casa, no meio da minha sala, está um ser todo de branco, poderoso, magnífico, andando no meio da sala. Ele olha para mim, toca na minha mão, estende as mãos e começa a dizer: hoje eu te tomei como um forte para mim, te livrei das garras do inferno, hoje eu escrevi o teu nome no livro celestial, te dei a porção do meu Espírito, receba de mim agora o dom da palavra, o dom de visão, o dom de interpretação e o dom de operação de maravilha, porque de hoje em diante eu sou na tua vida. Onde tu botares a planta dos teus pés, eu te darei um sinal de fogo, e serei contigo no abrir e fechar da tua boca. Ele falava comigo em mistério, e eu falava em mistério, ele entendia, e fez promessas maravilhosas. E naquele momento eu peguei o telefone e tornei a ligar para minha tia, e quando eu comecei a conversar com ela, a minha prima começou a falar em mistério, a adorar a Jesus, a dar graças a Deus. E aqui estou eu até hoje falando que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Agora, meu prezado amigo que está ouvindo, o que estará me ouvindo neste momento, eu quero te dizer uma coisa: você que está envolvido no Espiritismo, diz-nos a Bíblia Sagrada, em Apocalipse capítulo 22 e versículo 15, diz a Bíblia: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e cometa mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Você que está perdido, sem Deus, sem vida e sem esperança, que está indo ao Espiritismo pensando que você está conversando com espíritos de mortos, você está adorando a demônios, servindo a demônios, seguindo espíritos demoníacos. Mas eu te digo uma coisa: porque quem morreu não reincorpora, não há reencarnação. Hebreus 9:27 diz a Bíblia: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há reencarnação, quem morreu não reincorpora. Agora eu te digo uma coisa, eu te dou uma porta, uma saída. João 5:24 diz a Bíblia: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ouça-me neste momento, deixe que Deus entre na tua vida, que transforme a sua vida, que faça por você o que Deus fez por mim. O que Deus fez por mim, Ele quer fazer por você. Permita que a glória, o poder e a unção penetre na sua alma neste momento, em nome de Jesus. Amém.